pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o Sérgio Mikichuk. Ele é psicoterapeuta, especialista em transtornos alimentares. Desenvolveu o método RMC, que é Regressão Moderna Científica. E o tema de hoje, que o professor Sérgio Mikichuk vai nos apresentar é a nova regressão, retirando riscos e aumentando a eficácia. E aí, ficou curioso? Então fique aqui conosco, que você vai entender um pouco mais dessa técnica. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Sérgio, agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal, tudo bom? Eu fico muito grato de mais uma vez aqui estar falando com o pessoal da Prática da Mente. É sempre um grande prazer conversar com vocês, compartilhar conhecimento e discutir assuntos também, né? Às vezes a gente entra um pouquinho em polêmica, às vezes a gente entra um pouquinho em divergência, e eu acho que isso que é o gostoso quando a gente trabalha, quando a gente lida com assuntos tão apaixonantes, né? Como lidar com hipnose, lidar com saúde mental, né? Então, a gente se empolga e eu acho que isso que é gostoso de estar aqui, né? Eu escolhi esse tema hoje porque o que que acontece? Eu tenho algumas preocupações em relação à utilização da regressão, né? Eu sou uma pessoa que utiliza também. E a hipnose, para quem, é claro que tem muita gente aqui que já está há um tempo trabalhando com hipnose, sabe que terapia com hipnose não é somente regressão, mas a regressão ainda é vista como uma grande referência de terapias com hipnose, certo? É, em tempo, eu acho que é legal, eu gosto de fazer isso antes de entrar em conteúdos mesmo, é, fazer uma limitação do que até onde eu vou falar. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de mundo de terapia, de psicoterapia, a gente tem várias linhas, vários caminhos e várias possibilidades, né? O que hoje eu vou falar, a minha baliza, o meu fechamento vai ser até onde a ciência vai, certo? Eu sei que existem mais, podem ter mais discussões em cima disso e pode ter maior profundidade. Profundidade para outros lados, certo? Talvez mais espirituais, talvez mais holísticos, talvez de outras linhas, mas eu vou me fechar somente no que é científico, porque já há muita discussão dentro desse assunto, ficando só na ciência. Se a gente abrir geral, a gente não vai ter tempo no universo para a gente terminar esse assunto. Então, é mais um limitador para a gente ter um parâmetro da onde a gente está conversando. Então, conforme vem algumas perguntas, eu posso falar, olha, isso aqui é opinião, isso aqui é ciência, ou isso aqui não é ciência, certo? E eu sou bem aberto a todo tipo de conversa, certo? Bom, eu montei uma apresentaçãozinha aqui para ficar um pouco mais didático para vocês, que eu fechei. Peraí, deixa eu abrir de novo ela aqui. Vou abrir ela aqui. Opa, vou compartilhar agora. Bom, já está aparecendo aí para vocês, né? Ótimo. Gente, eu vou ficar aqui olhando o chat também, tá? Se alguém quiser conversar, é só levantar a mão também. Aqui é bate-papo, certo? Bom, regressão. Antes de mais nada, né? Acho que para quem não me conhece, Sérgio Mikichuk, esse sobrenome é bem fácil de gaguejar, bem difícil de escrever, mas é legal que quando você escuta assim, vai ter uma palestra do Sérgio Mikichuk, você vai lembrar, poxa, você pode não lembrar da minha cara, da minha barba branca, mas vai lembrar, eu acho que eu já ouvi esse cara em algum lugar, né? Isso ajuda, né? Mas enfim, é meu sobrenome de origem de família russa, da região da Ucrânia, né? Ucrânia, Rússia, na época que meus avós vieram, era tudo a mesma coisa, né? Enfim, eu sou psicoterapeuta, eu sou hipnólogo, eu venho de uma história onde eu comecei trabalhando na área de TI, como técnico, depois fui para a área comercial, e na área comercial eu inventei de estudar psicologia, achando que eu ia entender melhor as pessoas e ia me tornar um melhor vendedor, melhor negociador, porque eu trabalhava com negociações de grandes contas, né? Então, às vezes, uma venda demorava um ano, né? E aí eu achava que eu ia ser grande, engano, né? Quanto mais a gente entende de psicologia, menos a gente entende de ser humano. Brincadeira, na verdade, assim, mais complexo a gente vê como o ser humano é, né? E a gente vai entendendo que
Nós somos seres bem complexos e bem interessantes. E também, a hipnose surgiu nesse meio do caminho quando eu já estava largando o TI e estava começando a focar em psicoterapia, porque eu vi que é o que me realiza como pessoa, né? Até financeiramente até inferior na época de TI, mas é como me realizo como pessoa e é o que me deixa feliz. E a hipnose apareceu nesse meio do caminho e se tornou uma grandíssima paixão. E eu sou daquele cara que não me contento com uma fonte só, certo? E quando a gente vai falar... Eu sou professor, eu tenho meu curso, né, de hipnose clínica, também fechado nesse modelo científico, com estágio supervisionado, enfim, acompanhamento de carreira. Eu gosto bem de estar próximo dos meus alunos. E quando a gente fala de psicoterapia, eu sou na linha de transtorno alimentar. Eu sou aquele cara que gosta de problema mesmo, porque transtorno alimentar não é fácil. Quando a gente está falando de bulimia, a gente está falando de transtornos bem difíceis, bem enraizados. Quando a gente fala de anorexia, a gente está falando da doença mental que tem a maior mortalidade, né? Então, eu estou lidando com coisas barra pesada, mas é a minha paixão. É a minha paixão, né? Enfim. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre transtorno alimentar, pode me procurar. Eu tenho indicações de caminhos a estudar. Não dou aula de transtorno alimentar, tá? Mas eu dou caminhos, conheço cursos, conheço pessoas, enfim, quem quiser entender um pouquinho mais. Então, acho que, se eu não me engano, tem palestra aqui minha, da Prática da Mente, falando sobre transtorno alimentar, certo? Se não tiver, a gente combina, hein? Beleza, vamos lá. Vamos ao tema, né? Gente, aliás, antes de vocês ficarem lendo lá, vou deixar minha foto aqui, vai. Vamos pegar um pouquinho a questão da regressão. O que a gente tem uma visão da regressão? É que a partir da hipnose, nós chegamos a gente atrai determinada emoção e a partir dessa emoção a gente vai para a origem dela, certo? E daí a gente lida com ela e resolve essa questão a partir da origem. Essa é uma visão, desde o começo em que se existia terapia com regressão, é essa visão. Onde você, a partir do sentimento dessa emoção, você vai até a primeira vez e você vai experienciando a resolução desse problema, certo? Se alguém discordar do que, pode digitar aí, tá? Mas aí tem a história da criança esclarecida, tem a história da memória, onde que o subconsciente registra todas as nossas memórias, né? Tem todas essas questões. E aí, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou primeiro definir algumas conceituações, certo? Definir algumas conceituações para depois falar sobre o que a gente precisa mudar na regressão para que ela fique mais eficaz e mais segura. E eu vou explicar por que ela precisa ser mais segura, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouquinho algumas questões sobre definição de emoção, né? Existe a conceituação das emoções inatas, né? Paul Ekman é um dos grandes caras que falam sobre essas emoções inatas, falando das microexpressões faciais, né? Que são emoções que são consideradas que a gente tem desde que nasceu ou primárias, que a gente não depende de uma experiência para que ela exista, certo? Então, o que está listado aqui: confiança, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação, certo? Essa é a conceituação, como eu falei para vocês que eu ia ficar bem fechado na questão da ciência, né? Essa é a conceituação mais aceita cientificamente nos estudos científicos, certo? Por que é importante a gente entender essa questão das emoções? Para a gente entender também a diferença entre emoção e sentimento. Quando a gente está falando das emoções inatas, sob essa conceituação, a gente está falando do quê? De que a gente, através de um estímulo do ambiente em que a gente vive, a gente vai ter algum desses tipos de resposta, que está listado aqui no final do slide, abaixo do slide, né? A gente vai ter alguma desse tipo de resposta sem nem pensar nisso, sem nem analisar isso, sem nem elaborar esse sentimento. Aliás, essa emoção. O que vem a ser o sentimento? É a partir do momento em que você traz para a sua consciência o que seu corpo está sentindo, gera uma interpretação e um contexto. Por exemplo, você está antecipando que, ao atravessar a rua, você pode ser atropelado. Essa sensação de antecipação, que pode também estar associada ao medo de ser atropelado também, são emoções inatas.
Mas a partir do momento em que você começa a elaborar isso, em pensar nos carros, em pensar que já teve parentes, se você começa a trazer justificativas, começa a trazer contexto, a gente está falando de sentimento. A partir do momento que você leva para a consciência. A ansiedade, o medo é uma manifestação de ansiedade, certo? Mas então a gente pode dizer que o medo é ansiedade. A ansiedade, sob determinado contexto, ela é boa ou ruim. A ansiedade, com medo de passar num lugar que possivelmente tem barata, ela é ruim. Sob o contexto vira um contexto de sentimento de fobia. Quando a gente está falando de um contexto positivo, é a ansiedade do noivo que está no altar esperando a noiva entrar. Ele está tendo a mesma reação fisiológica, a mesma reação no corpo. O corpo está agindo da mesma forma. Porém, o contexto, o sentimento é outro. Certo? Aí a gente entra sobre as questões das emoções inatas. Existe também uma conceituação da Lisa Feldman, que são as emoções construídas, de um livro que eu gosto muito, que é How Emotions Are Made, e que diz que as emoções não necessariamente elas são universais. E aí, esses estudos que ela fez ainda não são totalmente conclusivos e ainda não são totalmente aceitos, né? E isso acontece na ciência o tempo todo. Certo? Não quer dizer que, uma vez que diz assim, temos evidências disso, não quer dizer que isso está carimbado que vai ser assim para sempre. Vai ter, às vezes, evidências completamente opostas. Certo? Mas isso aqui é interessante para vocês entenderem quando eu for contextualizar sobre a regressão. Tá? Então, o que a Lisa Feldman diz? Que a gente não tem um circuito já pré-definido para processar emoções complexas e que eles são construídos a partir da nossa experiência. E a nossa experiência, e o que acontece? O que o nosso cérebro faz? Ele faz um trabalho de previsão. Ele sempre vai trabalhar com previsões, com predições, melhor jeito de dizer, certo? Previsões já entra no lado mais místico, né? Predições. Aí existe um exemplo que a Lisa Feldman usou, e eu pego as imagens dela emprestado, para vocês entenderem um pouquinho qual que é esse contexto que ela está dizendo. Sobre como a gente interpreta uma coisa baseada em experiência, certo? Olha só essa imagem. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Quem conhece, por favor, não responda, certo? Mas quem não conhece, eu gostaria de que vocês me dissessem assim, o que é essa imagem? O que é essa imagem? Alguém chuta o que vem a ser? Ou todo mundo sabe o que é? Aí, pronto, perdeu a graça, né? A Simone falou, putz, não sei. Né? O William falou, existem estudos hoje sobre o cérebro de bebês que mostram que há uma base emocional inata. Sim, irmão, a questão é que quando a gente está falando das emoções construídas, a gente não está excluindo as emoções inatas. A gente está falando que também há emoções que são construídas durante a nossa vida, justamente para trabalhar com as predições. Emoções complexas, certo? Bom, vamos lá, vamos mostrar o que é essa imagem. Olha só, agora a gente botou textura, a gente botou cor, a gente tem maior definição de fórmulas. Vocês estão vendo essa? O que vocês estão vendo aqui? É uma cobra. Concorda comigo? Olhem bem essa imagem. Eu sei que às vezes tem gente que tem aversão à cobra, né? Uma emoção inata, a aversão. Mas aí, olha só, olha essa cobra aqui. Agora, para quem não conseguiu ver que era uma cobra antes, eu vou voltar à imagem anterior. Vocês já viram essa imagem? Olha só. Vocês conseguem ver a cobra de novo? Tem gente que não. Tem gente que não. A Márcia diz que não, né? A Simone diz que sim, o André diz que sim, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele sempre vai procurar padrões e ele sempre vai procurar prever alguma coisa. Como eu disse para vocês, se vocês precisavam definir que imagem é essa, o seu cérebro ele começa a achar os padrões baseado na experiência que foi adquirida. Qual foi a experiência? Essa aqui. Vamos fazer mais uma vez, só para vocês experienciar. Quando eu vejo essas imagens, eu acho assim, nossa, não é possível que eles não estão vendo. Porque eu já vi essa imagem várias vezes, entendeu? Agora, olha só, essa imagem. O que vem a ser essa imagem? Alguém consegue chutar, imaginar? Quem já viu, por favor, quem já conhece essa imagem, por favor, porque ela é bem conhecida, tá? Por favor, não escreva, não corta a brincadeira. Olha só, olha bem essa imagem, olha de lado, olha de cima, de cabeça para baixo, tenta imaginar o que vem a ser. Não estou dizendo que olhando de lado vocês vão descobrir. É bem difícil imaginar, porque a gente não tem textura, a gente não tem pouquíssimas informações em cima disso. Vamos ver o que é essa imagem? Uau! É uma abelha. Que legal, né? Olha só, você vê as costas peludas dela, você vê
as asas, as antenas, você vê todas as texturas, toda essa quantidade de informação. Observa a quantidade de informação que tem nessa imagem. E ao observar bem, e ao voltar à imagem anterior, provavelmente você vai começar a procurar os padrões para conseguir ver a abelha aqui. Para algumas pessoas é muito rápido, para algumas pessoas precisa mais ou menos, mas enfim, é como a Lisa Feldman tem estudado isso aí, certo? Como eu disse, ainda não é categórico. Enfim, mas o que é interessante entender? Que as nossas emoções, elas surgem para que a gente possa prever e a gente já reagir. E o que é uma reação emocional? É uma reação de corpo. A Márcia falou, encontrou só os pelinhos e as asas, mas aí, a partir dos pelinhos das asas, você conseguiu criar o padrão da abelha. Sabe, assim, não quer dizer que assim, você vai ver a abelha perfeita, mas você poderia dizer assim, ao ver essa imagem, assim, é a abelha. Entende? Mas nem todo mundo. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Por que é importante para o nosso cérebro? A Márcia disse que não conseguiu ver a cobra. É comum. Para o nosso cérebro é importante ele prever as coisas. Por quê? Nosso corpo, muita gente fala que a homeostase é o processo que faz a gente estar num estado estável. E não é a melhor forma de se falar. Se a gente falar que a homeostase do nosso corpo é estabilizar o corpo, é errado porque quando o nosso corpo está estável, 100% estável, quer dizer que a gente está morto. Certo? Então, o nosso corpo ele está em constante adaptação. Certo? E o nosso cérebro, por questões de sobrevivência e aprendizado, ele vai aprendendo e a experiência vai fazendo com que o quê? Através dos estímulos do ambiente, a gente comece a ter respostas preditas. Certo? Há estudos, por exemplo, que enfim, eu não estou entrando aqui, eu não vou entrar sob a conceituação de subconsciente e faculdade crítica, certo? Eu não vou trabalhar com essa conceituação dentro da hipnose. Eu vou falar da hipnose mais numa linha ericksoniana, que é a existência do consciente e inconsciente. Sendo que o consciente são todas as coisas que nós percebemos agora, que nós estamos vendo agora, e inconsciente é tudo que que não está sendo percebido pelo consciente e pode ser também chamado pela psicologia cognitiva de processos automatizados. O Irmo falou que a homeostase é um equilíbrio de instante a instante, uma alta relação contínua. Sim, aí você falando, se a gente pode ficar parar só no equilíbrio, é ruim. Agora, de instante a instante, a gente pode falar em adaptação, né? Enfim, gente, só vale dizer uma coisa também. Até por essa conversa ir para o YouTube, eu estou otimizando e simplificando bem as terminologias, certo? Porque para ficar mais gostoso da gente conversar aqui, por exemplo, aqui eu vou falar da lei de Hebb, aí vou entrar em neurociência, aí vou começar a falar um monte de nome complicado, vou falar, os neurônios não se ativam, eles se excitam, sabe? Aí eu não vou assim, ficaria uma conversa mais chata. Então, eu estou simplificando bem, mas qualquer pergunta profunda que o pessoal quiser, eu afundo mais, tá? Mas vamos lá. Outro conceito que é importante para a gente entender o funcionamento da regressão. Por que a regressão ajuda? Por que a regressão é importante? E por que a gente tem que tomar cuidado com a regressão? Que é a lei de Hebb. A lei de Hebb, ela é muito conhecida e, falando de maneira bem simples, o que é? Neurônios que se disparam juntos tendem a se conectar. E neurônios que não se disparam juntos tendem a se separar. Certo? Isso é o que forma as famosas redes neurais, ou teias neurais. O que é? São grupos de neurônios especializados em respostas a estímulos. Se a gente vamos pegar um exemplo, que fobia é sempre a coisa mais fácil de falar sobre essas coisas. A fobia. A pessoa, ela tem medo de rato. Então, ela tem uma reação. O que é o ambiente? Ela vê o rato. Nessa história, vários neurônios eles se ativam pelo mesmo tipo de estímulo. O que acontece? Eles vão se juntando cada vez mais. Não se juntando, se conectando e fortalecendo essas conexões. Para quê? Para que a resposta fique melhor. Por isso que a gente diz que toda vez que você responde com medo e fuga ao seu objeto fóbico, a sua fobia piora. Por quê? Porque você está dizendo para o seu cérebro que essa reação é a melhor possível. E aí o seu cérebro ele vai
fortalecendo essa conexão para que a resposta seja mais rápida e gaste menos energia. Certo? Isso, a lei de Hebb é um dos componentes da nossa conhecida plasticidade, neuroplasticidade. Certo? Aí, ó, é uma coisa que eu ia falar e você me lembrou, irmão. Aí esse medo faz ele ver um rato até imagem sem textura, como as primeiras. Isso, o que acontece? E também, irmão, vou até ir um pouquinho a mais. Quando a pessoa tem uma resposta muito otimizada, ela é capaz de acontecer mesmo sem chegar na consciência. Por exemplo, a gente vê casos em que uma pessoa fala, olha, do nada eu tive uma reação de pânico. Do nada, quem trata a síndrome do pânico já deve ter visto, né? Que a pessoa fala, do nada eu tive um ataque de pânico, comecei a ter suor e tal. Aí vamos pegar o exemplo do medo do rato. É como se fosse assim, ela viu um paninho enrolado no canto. Ela, conscientemente, ela olhou pro paninho e falou, é um paninho. Só que o cérebro tá treinadaço para quando vê uma coisa como um rato, reagir. Reação de luta e fuga. Ativa o sistema simpático. Foge. Perigo. É perigoso. A gente treinou a vida inteira para a gente ter uma reação de luta e fuga quando a gente vê uma coisa como aquela. E aí ele vai reagir, independente da consciência. Por isso, uma fobia não tratada, ela piora. Porque a pessoa está sempre reagindo melhor, reagindo do mesmo jeito, e sempre reagindo vira trauma. Pode ser também, né? Uma situação, uma situação traumática. Por que algumas pessoas elas têm um sofrimento consequente disso no decorrer da vida e outras não? É como ela reagiu. É como ela criou as redes neurais baseada naquele estímulo. Certo? Vamos lá, conceituação, hein, gente? Ainda nem cheguei na regressão, né? Então, olha só, pegando aqui, ó, algumas conclusões que a gente chega com a lei de Hebb, com a neuroplasticidade. Todo hábito, ele fica mais intenso com o tempo. A gente cria novas conexões o tempo todo. A gente cria e descria novas conexões o tempo todo. É possível quebrar hábitos com novas conexões. Ao a gente responder de maneira diferente a um estímulo, a gente começa a criar novas conexões. Então, ao ver um rato, eu não fujo, meu cérebro vai falar, eita, não reagiu igual. Opa, um recurso novo aqui? Vamos começar a criar uma nova rede? Vamos ver. Próxima vez que aparecer o rato, vamos ver o que acontece. Opa, ele reagiu de outro jeito de novo. Forçosamente. Tanto é que uma das técnicas mais reconhecidas da terapia cognitivo-comportamental é a exposição sistemática progressiva. A pessoa é exposta a uma situação fóbica, por exemplo, uma situação que ela tem dificuldade de lidar, aos poucos. De forma, por exemplo, a pessoa não consegue nem falar em rato. Então, assim, vamos te expor, eu vou pegar uma foto de um rato e vou botar 10 metros. Aprende a se acalmar. Aprendeu? Tá calma? Tô. Agora eu puxo a 9 metros. Ah, se acalmou? Agora a 8 metros. Vai trazendo pendulação, não conheço esse termo. Não, não. Tá? Então, vai puxando, vai aproximando a foto até o momento que agora eu vou botar um rato a 10 metros. Ela vai se expondo. E existe, então, existe duas formas. Claro, tô simplificando, e existem duas, eu vou dar exemplo de duas formas de você desativar determinada rede ou teia neural. Ou uma é você criar uma nova teia neural a partir do mesmo estímulo. Você dá uma nova resposta ao mesmo estímulo. O que você vai fazer? A cada vez que você responde do jeito novo, você fortalece o novo e enfraquece o antigo. Certo? Por exemplo, não reagir com fuga a uma exposição de fobia. Certo? Uma outra forma é você fazer uma sobrecarga. O que é essa sobrecarga? É o que a gente chama de flooding, que é afogamento, como se fosse afogamento. Não é bem afogamento, ai, vamos falar afogamento, vai. Né? Enchente. Não. É você ficar cheio. Então, quando você tem medo de barata, imagina você entrar numa caixa que só cabe você, só que ela é cheia de barata até aqui assim. Você tem fobia de barata. Inundação, obrigado. Isso. Então, imagina você ser absurdamente
exposto a esse estímulo. Então, você vai ter uma ultra-hiper-estimulação. O que vai acontecer? Você está em tal sofrimento tão grande que chega uma hora que seu cérebro entra no modo de defesa e aperta o botãozinho, desliga aquela rede neural. E, segundo algumas pesquisas que fizeram, parece que é o meio para lidar com fobia, por exemplo, é o meio mais eficaz. Mais rápido e mais eficaz. De todos. Então, a pessoa tem medo de andar de carro, põe ela dentro do carro, dirige correndo durante 2 horas. Vai lá dentro. Imagina, né? Mas o que acontece é um sofrimento absurdo para quem está, por exemplo, com um caso de fobia. É um sofrimento. E o mais interessante, né? Como é que eles conseguiram voluntários para fazer pesquisa, né? Mas, enfim, fizeram. Né? Outra forma também que a gente pode mudar é através de exercícios físicos, com mudança de comportamento que eu já falei, você vai criando novas conexões. Até aí, beleza, né? Tá bem tranquilo. Aqui um exemplo. Vamos supor que tem uma rede neural antiga, aí toda vez que acontece determinada situação, eu tenho um determinado estímulo do ambiente, eu sempre respondia nesse grupo que está no círculo vermelho. Aí eu passei a responder de uma maneira diferente. Aí cria essa rede neural aqui do círculo verde. Só que agora ela começa fraca. Mas conforme eu vá insistindo, o que vai acontecer? A rede nova vai fortalecendo e a rede antiga vai enfraquecendo. Pegando este exemplo, o que vale dizer, a teia neural antiga, ela não deixa de existir. O cérebro não anula de uma vez só, ela só enfraquece. Por isso que é possível que mesmo uma pessoa que se livrou da fobia, anos depois, às vezes tem um ataque de fobia. Uma situação. E depois não tem mais. Porque aquela rede não existe. Certo? Ah, sim, psicodélica, fobia também, tem umas coisas bem legais. Outra questão, para ficar bem firme, essa questão da formação de redes neurais, eu peguei esse exemplo da imagem. Opa, gente. Eu peguei esse exemplo da imagem. De quando a gente vai andando sempre pelo mesmo caminho, o que vai acontecendo? O mato vai abrindo, as plantas não vão crescendo e vai formando aquele risco de tanto que a gente vai passando sempre no mesmo lugar. Se a gente mudar este caminho, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer outro risco no mato, para o caminho novo que você criou, e o caminho antigo, que você não está usando mais, o mata começa a fechar. Só para pegar esse exemplo, para vocês pegarem essa metáfora aí para memorizar bem essa questão da neuroplasticidade. E aí, vamos ter um entendimento sobre como funciona a memória segundo a ciência. A nossa memória, o nosso cérebro, é uma máquina de esquecimento. A maior atividade que o nosso cérebro faz é esquecer. Por quê? Porque é muita informação que a gente recebe. Para pensar o tanto de coisa que você falou, o tanto de coisa que você viu hoje. O tanto de informação, o tanto de palavras que foram faladas, o tanto de cartazes que você viu, o tanto de imagens que você visualizou hoje. E aí, o que você grava em sua memória? O que você diz para o seu cérebro que é importante. Olha só que interessante. O que você grava? O que você diz para o seu cérebro que é importante. Na hora que você vai dormir, naquele momento da faxina cerebral, onde ele vai apagar tudo que não precisa, ele vai ver, olha, isso aqui tem uma intensidade emocional. Lembra das emoções construídas, hein? Emoções complexas, emoções baseadas em experiência, emoção baseada em evidência, em evidência, em experiência. Ó, isso aqui, essa emoção, essa emoção que ele passou, essa vivência, é muito parecida com aquela outra. Olha, tá aí uma coisa que é interessante guardar, hein? Aí ele guarda. Quer ver outro exemplo? Como é que você diz o seu cérebro que é interessante? Vocês estão vendo essa palestra aqui hoje. Vocês vão gravar de, de 30% a menos do que está sendo falado aqui. Só que vocês estão vendo antes de dormir. Isso é legal, vocês vão gravar mais. Certo? Aí tem mais coisa sobre memória, mas enfim. Se vamos supor que amanhã, fala, pô, queria lembrar um negócio que o Sérgio falou. Tá lá no YouTube e vocês vêm de novo. No dia seguinte. Aí o cérebro fala, ó, o cara tá me dizendo que isso aqui é importante, hein? Vamos guardar mais? E daí vai. Então, tudo que, assim, as técnicas de memorização, não estou falando de técnica mnemônica, não, estou falando de técnicas de memorização, técnicas de estudo, elas sempre são baseadas em técnicas de como você informar o seu cérebro como você deve guardar alguma coisa. E toda vez que você relembra de algo, você diz para o seu cérebro que isso é importante. E o que acontece
Quando você armazena uma informação, essa informação não vai para uma caixinha, não vai para uma área, um pedacinho específico. Essa área aqui é reservada para essa memória. Não, ela meio que se espalha numa área, aí numa área do cérebro reservada para a memória mesmo. Mas ela é meio que espalhada. E toda vez em que você lembra de algo, acontece um processo que é chamado reconsolidação da memória. Ela pega todos os pedacinhos dessa memória e remonta e traz para o seu consciente. Certo? Então ela remonta aquele Lego. Só que o que acontece? Quanto menos você acessa essa memória, menos pecinhas desse Lego vão estar presentes. Porque vai apagando. Não porque o HD fica cheio. Porque o cérebro vai vendo, eu tô achando que isso não é tão importante, ele não tem lembrado disso. Ele não tem acessado isso, ele não tem tido emoções construídas parecidas, que estão tudo nesse mesmo grupo de memórias. Então vou começar a esquecer isso. Então ele vai apagando. Por isso que coisas que há muito tempo a gente não lembra, quando alguém fala, e aí você vai lembrando, vem aquela memória, vem um pouco mais vazia. Por isso, e aí também outra coisa, as lacunas a gente preenche, assim como a gente preenche as lacunas daquelas imagens da cobra e da abelha. O cérebro preenche as lacunas. Por isso que é muito comum duas pessoas que estão falando de uma mesma vivência ter divergência na história. E ambos têm certeza absoluta. Eu gosto de dar um exemplo, né? E a gente tá passeando lá na praia, você tava com aquela camiseta amarela aí. Não, tava com a camiseta vermelha. Não, é amarela, certeza vermelha, amarela, vermelha, amarela, vermelha, olha a foto, tava de azul. Nossa memória, ela é absurdamente falha. Nossa memória, olha só a verdade inconveniente. Todas as nossas memórias são falsas até determinado ponto. Não existe memória 100% íntegra. Isso é evidenciado. Certo? Vou ali aqui, gente. Então, essa parte, deixa eu ver aqui. Temos um texto de William Shakespeare aqui. Depois a gente dá uma olhadinha. Tá? Mas isso é interessante. E aí, algumas questões. Por exemplo, uma das coisas que diz para o nosso cérebro que é importante guardar são as vivências em que tem uma forte emoção vinculada. Tanto positivo quanto negativo. Certo? E aí, vamos lá olhar. Aí falar um pouquinho de caminhos neurais, né? Como a gente pode mudar. Eu dei alguns exemplos aqui. Não são só esses, através de quando a gente está falando sozinho, né? Através do flooding, através de mindfulness também, através de auto-hipnose, são alguns caminhos que a gente pode mudar a rede neural. E eu não estou vendo a hora. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu acelerar aqui. Tá, vocês já ouviram falar de metapadrão? Alguém aqui não conhece esse metapadrão? Tá. Então aqui, pessoas falando que não conhecem. E aí, para a gravação também, vamos falar o que é metapadrão. John Overduff foi um cara que ele é um dos maiores, muito conhecido como coach, uma das maiores autoridades de PNL do mundo. Ele percebeu que as técnicas usadas da PNL, grande parte delas, elas seguiam seguiam um padrão. E esse padrão era sempre o quê? Envolviam dois pontos importantes. Era o envolvimento do estado de problema e do estado de recurso, certo? O estado de problema é quando a pessoa relembra a ansiedade, os motivadores, as sensações, os sentimentos e passa a ter sensações fisiológicas ao lembrar deste problema. O momento pode ser transportado para o agora. Logo, ele volta para o que é chamado de estado de problema. Então, quando a gente lembra de algo, ou a gente lembra de algo que nos motivou a ir para um estado de terapia, para um momento de terapia, que é o problema, a gente chama de estado de problema. O estado está relacionado às suas respostas fisiológicas, emoções. O estado de recurso já é o que o cliente enxerga como estar bem. É como ele gostaria de se sentir quando recebesse o estímulo. Ou seja, o que a pessoa... Por exemplo, tem gente... assim, tem muito terapeuta que diz o que o cliente precisa. A pessoa tem fobia de rato. Você precisa não ter medo de rato. Né? E para ela, para a pessoa, às vezes, a melhor forma dela lidar ao ver com o rato não é ter medo e nem ficar tranquilo, nem fazer cafuné no rato. É ela ter raiva. Olha, para mim, não ter medo de rato é conseguir ter raiva de rato. Sei lá, uma coisa maluca assim. Mas a resposta está nela. Não adianta a gente forçar
uma resposta que o cliente não quer. E aí, o processo de meta padrão é o que que é? Você associa o estado de problema, a pessoa traz o estado de problema, você se separa desse estado de problema, traz o estado de recurso e junta os dois. Vamos de novo? Você tem um estado de problema, você traz ele. Apareceu. Você mostra, oi, estado de problema, estamos aqui. Aí você se dissocia dele, para de olhar. Você traz o estado de recurso. Olha, o estado de recurso ele está mais forte do que o estado de problema. E eu estou só olhando para o estado de recurso. O que eu faço? Eu colapso. Só que na hora que eu colapso, o estado de recurso é mais poderoso. Gente, não está um pouco parecido com aquele slide? Não está um pouco parecido? Esse círculo vermelho não poderia ser a rede neural responsável pelo estado de problema? Esse círculo verde não poderia ser o nosso estado de recurso? Deixa eu avançar aqui. Deixa eu ver aqui o próximo slide. E aí, vamos falar de regressão, finalmente. Eu falei de um monte de conceitos, é a parte mais rápida, tá, gente? Falar de regressão. Olha só, quando o processo tradicional de regressão, deixa eu ver se o próximo slide é disso. A gente tem dois caminhos, né? Que é o pinpoint, quando a gente vai direto a um fato específico já definido, ou o affected bridge, que é a ponte da emoção, né? Onde que a gente vai através da emoção. Olha só o que a gente faz. Como é que é a conceituação tradicional? Sinta a emoção relacionada ao seu problema. Aumente essa emoção. Sinta mais. Sinta mais. Agora você vai olhar numa tela, vai olhar um túnel, vai no corredor de portinha. Aí tem as várias versões, né? Vários sabores, né? Olha só. Você antes sentiu, ativou, acendeu as luzinhas aqui. Aí você se dissociou porque você foi pro túnel da parte do tempo. E aí você se viu lá. Só que você se viu dissociado. Você tá vendo lá, a pessoa sofrendo problema. E agora? Fulano de tal. Fulano de hoje. Converse com fulano criança e dê o que ele precisa. Traduzindo para metapadrão, dê o estado de recurso. E aí, nessa hora, o estado de problema está lá. E o estado de recurso vem e sobrepõe. Ficou claro para vocês que o processo de regressão é um processo de metapadrão sem tirar nem pôr? Certo? Eu estou falando de forma bem simplificada, mas é isso. E aí, ficou claro para vocês que o processo de metapadrão é um processo de neuroplasticidade baseada na lei de Hebb, onde neurônios que se ativam juntos tendem a se conectar. Ao criar um novo recurso, eu estou criando uma nova teia neural de um estado de recurso, não de um estado de problema. Então, há conexão também em cima disso. Certo? Beleza. Gente, me para se tiver que eu viajo. Aqui, caminho tradicional, já falei, né? E aí, só que tem um problema na regressão. O tal do não tem controle da magnitude do estímulo. E daí, existe uma filosofia antiga da regressão, em que a regressão, se tiver a abreação, aí sim que ela vingou. Agora, teve abreação, foi show. Agora que foi legal. Tem muita gente que acredita nisso. Porque ela explodiu, ela jogou as emoções que estavam reprimidas dentro dela. Lady Happy. O que aconteceu? Você estimulou o estado de problema a tal ponto que, só para definir, tá? A abreação é uma catarse vinculada a um fato. Quando a pessoa lembra de um fato e ela tem uma catarse. De forma bem simples, né? Termo que veio de Freud. Mas, enfim, tem essa sensação de que uma pessoa melhora. E depois que a pessoa passa por um grande sufoco, uma catarse, ela tem até uma reação natural do corpo de relaxamento. É natural. Porém, sabe o que acontece? E aí, o que a gente... Quem já não ouviu uma história de que a pessoa saiu de uma terapia de regressão e piorou? E aí vem o papo. Não se preocupe.
É o seu subconsciente que está trabalhando por trás. Gente, não. Não mesmo. Nesse caso, não dá nem para discutir um pouco, porque a gente tem evidência de que não é isso que acontece. O que aconteceu? Você fez uma musculação no estado de problema. Aquela rede neural que já existia, em vez de você enfraquecer ela, trazendo um recurso, você, na verdade, assim, você está forte, fique mais forte ainda. Responda mais vezes, seja mais poderosa. Porque é quando a pessoa está no estado hipnótico, que a gente fala que é um estado de maior atenção e foco também, o que acontece? Tudo que está acontecendo no estado de hipnose, ela é mais potencializada. A experiência, ela é mais direcionada. Tem menos sujeira em volta. Então, quando você faz isso, você potencializa. Então, a piora não é o subconsciente trabalhando, não. A piora é real, é rede neural trabalhando mais. Tá? Então, alguns mitos que a gente tem na regressão, tá acabando. A hipermnese, como eu falei para vocês, hipermnese é a supermemória. Como eu falei para vocês, a nossa memória, ela é falha. Quanto menos a gente lembra de algo, menos verídico essa lembrança vai ser. Outra questão, que as experiências que nós passamos na regressão, elas são reais. Não, a gente cria pra caramba. É possível reviver experiências de quando você está na barriga. Cientificamente falando, nossa capacidade cerebral de memória não existe quando nós estamos na barriga da mãe. Nós não temos esse tipo de memória factual. Resolve a origem, resolve tudo. Não é resolver a origem. O que a gente está fazendo? A gente resgatou através de uma emoção construída que está vinculada a vários fatos. Mas o que acontece? São vários fatos que têm uma mesma resposta, uma mesma rede neural. Então não importa os fatos, importa é a rede neural. A gente tratou a rede neural. Então não é resolver a origem. Então a gente não precisa fazer a pessoa ir lá para o fato causador original. Basta ela lembrar da situação, da emoção, e não precisa lembrar muito, porque se ela lembrar só um pouquinho, a rede neural já ativou. Você já trouxe o estado de problema, já ativou o papo da lei de Hebb, já ativou o meta-padrão. Então você não precisa intensificar a emoção do estado de problema. E você não precisa ir para a primeira vez que ela sentiu isso. Basta ela experienciar isso, que pode ser tanto uma experiência que aconteceu, quanto uma experiência criada. E nós criamos memórias o tempo todo. E uma experiência de regressão em que a gente criou uma memória, a pessoa toma como verdade, porque a experiência é muito real. A birreação já falei. E uma coisa que o pessoal pensa que a regressão é uma técnica de ressignificação, não. A regressão é uma técnica de dessensibilização. O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma rede neural e enfraquecendo ela. A gente está dessensibilizando uma rede neural. Os fatos vinculados a ela é o que menos importa. Então, se a gente pegar técnicas da PNL como o Swish, ela também é um meta-padrão. E ela vai trabalhar como a regressão. Certo? E aí, que eu estava falando, os riscos da regressão tradicional é a criação de memórias falsas, piorar o problema. E o que acontece? Por que que às vezes alguma abreação, uma catarse durante uma, uma sessão de regressão, às vezes, e eu digo para vocês que é a minoria, uma minoria legal, não tem um dado estatístico disso, pode resolver o problema da pessoa de uma vez só. É quando a intensidade é tão grande que gera um flooding. Olha só. O problema é quando a gente faz a regressão procurando a catarse, procurando a birreação. Sabe por quê? Porque tem uma questão importante. Vamos supor, aqui é o flooding. E aqui é baixa intensidade. Vamos supor que eu não consiga trazer a emoção, o estado de problema, com tanta intensidade. O que vai acontecer? Vai ficar aqui nesse meio. Então eu fortaleço o problema. Agora, se eu pego o estado de problema em que o estímulo está baixinho, eu consigo criar um estado de recurso novo que ele consegue ser mais poderoso que o estado de problema. O risco de procurar a abreação de uma terapia catártica é não gerar o flooding. Que é mais fácil não gerar o flooding do que gerar.
E aí o terapeuta pode perder autoridade, porque ele fez uma terapia em que a pessoa se saiu mal. Ela ficou mal depois da terapia. Ou então, se é uma pessoa que entende como funciona a memória, e aí a pessoa chega e fala assim, não, você, no seu subconsciente, está registrada todas as suas memórias. Você perde rapport com o seu cliente imediatamente se o cliente tiver algum conhecimento sobre funcionamento de memória. E eu moro aqui em Brasília. Se eu for tratar um concurseiro e falar besteira sobre memória, o concurseiro sabe, acaba estudando muita coisa sobre memória, porque eles estudam técnica de estudo e acabam tendo muita psicoeducação sobre funcionamento da memória. Então, a gente pode perder autoridade. Perder autoridade, perder o vínculo terapêutico, perder a terapia. E aí, como a gente moderniza a regressão? Não vou entrar no passo a passo, certo? Porque não é o objetivo é mais jogar esses conceitos para cutucar vocês, certo? Mas o quê? Um pre-talk específico, é um pre-talk diferente do que você faz quando você vai hipnotizar. Você faz o pre-talk da hipnose, mas você vai fazer um pre-talk específico para a regressão, falando sobre que as memórias falsas podem vir a surgir. Porque através de estímulo, através da expectativa da pessoa, ela pode criar alguma coisa. Então podem surgir memórias falsas. Mas não tem problema, porque o importante, e hoje, entendendo o metapadrão, entendendo a lei de Hebb, entendendo a neuroplasticidade que eu falei para vocês, não importa qual é a memória, qual é a historinha que vai viver. O que importa é a vivência. É o processo que ela passou. Então você tem que explicar isso na linguagem que o cliente entende. Você tem que se preocupar com o controle de abreação, então você tem que se preocupar com o controle da exposição da pessoa em relação ao estímulo do estado de problema. Então você não precisa forçar, você não precisa estimular, basta ela ativar. Você, no seu processo, você tem que conectar a ideia de que o que você está fazendo é um processo de dessensibilização baseado em metapadrão. Você pode trabalhar um processo de dissociação quando você faz mais distanciamento da pessoa, da cena, por exemplo. Ah, tá vendo uma tela de cinema? Aí você vê que a pessoa está num nível de intensidade muito alto, de 0 a 10, tá um 7. Aí você, para que ela não tenha um estímulo muito alto, ela tem que estar pelo menos 5. Então, senta nas cadeiras mais atrás, não põe ela dentro da cena, ou afasta ela da cena. Você vai calibrando essa dissociação dela da cena real para que ela tenha menos intensidade, para que ela possa se separar do estado de problema para criar o estado de recurso, para que o metapadrão aconteça, certo? E outra coisa, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito importante você entender qual transtorno, qual doença você está lidando para saber aonde você está cutucando. Por que falam que a gente não pode lidar com esquizofrênico, com bipolar a gente tem que tomar cuidado, com borderline a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque hipnose são processos dissociativos. E essas doenças podem causar dissociação. A esquizofrenia é mais famosa, de processo dissociativo, mas bulimia e borderline também é comum ter dissociação. E aí você vai dissociar a pessoa usando a hipnose? Você sabe lidar com o surto psicótico? Se não sabe, não trate. E é isso. Aqui estão meus contatos, se alguém quiser saber um pouco mais de dúvida, quiser conhecer meus cursos, quiser conhecer um pouco mais sobre regressão ou quiser conhecer sobre transtorno alimentar, é isso. Deixa eu ver. Passei o tempo, desculpa. Mas Não, eu espero eu que tenha sido legal. pode falar seus contatos, assim fica gravado, e eu vou deixar na descrição também, Sérgio. Certo? Ó, então aqui, meu telefone de contato é 61, Distrito Federal, 99-229-7903. E o Instagram é @sm, de Sérgio Mikitchuk, né? sm.hipnoseclínica. É isso. Bom, gente, espero ter trazido algum conteúdo novo. Espero ter conseguido organizar, porque, gente, eu peguei um conteúdo de um curso de 20 horas e resumi em 1h10, né? Mais ou menos, né? Então, espero ter trazido um conteúdo interessante para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Se não quiserem deixar essa pergunta gravada, a gente pode deixar para depois, que eu fechar aqui e a gente fica aí no bate-papo. A Márcia aqui fez um comentário, a Esther também. Oi, quem está falando? Jorge, desculpa, tem pessoas que mandaram mensagem lá, deixa eu... Não, mas pode falar. Ah, tá, beleza. Então. Eu cheguei um pouco atrasado, aí você falou agora alguma coisa aí no final, já praticamente sobre as memórias, né? Você falou assim, se eu falar um negócio desse para um concurseiro, né? O cara, eu perder minha autoridade, né? No caso, você falou aí sobre o subconsciente, ele não guarda as memórias, é mais ou menos isso? Foi o que eu entendi?
Na verdade, eu não trabalho mais com a conceituação de subconsciente, rebaixamento da faculdade crítica, né? Eu não trabalho mais com esses conceitos. Eu trabalho mais com um conceito mais ericksoniano, que é o conceito de consciente e inconsciente, né? Então, o entendimento de que o subconsciente ele guarda e registra todas as nossas memórias, ele já foi esse entendimento já foi quebrado pela neurociência, pelos estudos entendendo como funciona a memória, que a gente esquece mais do que a gente lembra e que das nossas memórias, que a gente não tem nenhuma memória verdadeira. Todas as nossas memórias são falsas até determinado ponto. Alguma coisa é íntegra, alguma coisa foi criada por você. Muito louco, Beleza. né? Aham. É que a gente sempre ouviu falar, principalmente que a gente vai fazendo os cursos, né? Primeiros cursos aí a gente ouve falar que as nossas memórias, somando com emoções, né? Ela fica guardadas ali, né? Quando você tem, ou melhor, uma vivência, né? Que te trouxe uma emoção, fica guardada. É claro que o subconsciente, a gente fala subconsciente, mas é só uma forma de explicar, né? Vamos lá de... Um pouco de... É, Não é nem de Érico, mas é só uma forma de explicar, né? Mas assim, fica guardado no cérebro, né? como eu disse, eu estava falando, eu acho que é sempre legal falar de novo as memórias em que o que você grava, o que você guarda, é o que você diz para o seu cérebro que é importante gravar. E você diz através de repetições, através de técnicas, de processos em que você diz para o seu cérebro, guarda isso. Uma das questões são as suas vivências. Uma das questões que você diz para o seu cérebro que é importante são suas vivências vinculadas a emoções. Quanto mais intensa essa emoção, mais você diz para o seu cérebro que é importante gravar isso. Porque é uma questão para o seu cérebro ter lembrar da experiência para sua sobrevivência. Beleza, muito obrigado, viu, Sérgio? Sérgio, Beleza? eu sei que eu tô meio atrasado já, cara. Talvez até a gente faça sobre isso no after, né? Mas Hum. às vezes eu fico me perguntando, a pessoa que ela tem, digamos que 40 anos de idade, vamos botar aí 30 anos de praticamente de ansiedade, né? Ou seja, a pessoa passou 30 anos treinando a ansiedade, né? Pô, vai conseguir resolver a ansiedade em um ano? Se ela passou 30 anos treinando a ansiedade fortemente, você falou, né? A pessoa vai botando ali que aquilo é importante e vai sendo guardado na memória, ali no cérebro, né? Então, É. assim, pô, tá muito reforçado aquilo já, né? Talvez a gente precise falar sobre isso no after, então não sei se o... Enfim, não sei como é que tá o tempo aí. Você quer que fale no after, ou, André? Eu falo agora. Não, pode falar. Tá, então vamos lá. Você já até tinha comentado, né? Mas o que acontece? Lei de Hebb. Então, uma ansiedade que ela existe há muito tempo, a rede neural, a T neural que está vinculada a essas respostas de ansiedade, está muito potente, está muito firmada. Há muito tempo que você está dizendo para o seu cérebro que essa T neural é importante. Então, para você dessensibilizar essa rede neural e criar uma nova, dá um trabalhinho. Às vezes, quando você cria um estado de recurso tão poderoso, é possível que esse estado de recurso seja poderoso o suficiente para já suprir rapidamente o estado de problema. E daí, não dá para saber, e a gente não tem como escrever, que isso vai ser resolvido em 1, 2, 3, 7 mil sessões. Porque a gente está falando de fisiologia individual de cada ser humano. E a gente está falando de mente e corpo, onde que a gente sabe que a subjetividade é individual e exclusiva. E o funcionamento do nosso corpo não existe um funcionamento igual ao outro. Então, não, eu sou da filosofia que não existe protocolo. Aí é meu jeito, tá, gente? Não existe protocolo de número de sessões que me garanta que eu vou ter respostas de resultados. Porque cada um é de um jeito. Por que um protocolo vai servir para todos? É bem assim. Obrigado, Sérgio. Beleza? Sérgio, é que nem você tinha comentado também, né? Às vezes a gente cria a nossa rede neural, né? Ela cria uma trilha que ela vai, de tanto você fazer, que nem o Joalisson fez a pergunta, tantos anos naquela ansiedade, você criou aquela trilhinha e tá lá, né? Vupt, a trilha formou Desmatou aquele o caminho. caminho, formou o caminho, né? E se você Conforme criar um novo? E se o você para criar novo. um novo, dá trabalho. Você vai ter que desmatar, você vai ter que passar. E é aquela coisa. Na hora que você chega na encruzilhada, tem o caminho velho e o caminho novo. Vamos falar em metáfora, né? Caminho velho e caminho novo. O velho tá interessante porque você já está acostumado a passar por ele. Aquele negócio de. Como é que o pessoal fala de estado de comodidade, né? Sim. Sair do estado de comodidade. Então, isso acontece mesmo, né? Às vezes a pessoa prefere continuar sofrendo porque é mais fácil. Mudar. Gente, imagina só.
Você mora numa kitnet. Se você mudar para uma mansão com churrasqueira, piscina, casa, ar-condicionado, um ambiente maravilhoso, certo? Quando você, mesmo você mudando para uma situação muito melhor de vida, você vai ter um estresse. Por quê? Você está tendo que lidar com novos hábitos. Então você está criando novas redes neurais e você está tendo um esforço, você está tendo desgaste. Por mais que esse estresse seja bom. É isso aí. Com Nanã certeza. saindo. Prazer, Nanana. Uma boa noite para você. Nanã. Uhum. Bom, então é isso aí. Vamos. Eu vou aqui. Pessoal, a gente está encerrando, então, mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, tá? Que assim vocês irão ter o comunicado das próximas aulas que vamos ter por aí. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Sérgio Mikichuk e a todos que estão aqui presentes. E a você que está aí nos assistindo no YouTube ou pelo Spotify. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos para interagirem conosco, deixando seus comentários, suas sugestões, feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e sempre trazer o melhor conteúdo para você. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, Isso. vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.